Alexandre Carvalho, do canal do YouTube Sovurus, dos blogs Geografia Olímpica, Olitóquio 2020 Favoritos para Tóquio, e no Facebook com Pesquisa Olímpica, Olitóquio 2020 Favoritos para Tóquio. Retornando para iniciar os comentários a respeito da luta greco-romana, categoria peso galo até 60 quilos, e analisando o ciclo olímpico 2017 e 2021, indicar os favoritos, os candidatos ao pódio para os Jogos de 2021 em Tóquio, no Japão. Lembrando que essa categoria, peso galo, conforme escrito aí, é a divisão até 60 quilos, entretanto teve o seu melhor período, o período de mais estabilidade no peso do atleta, de 1948 a 1996, a pesagem, o limite de peso dessa categoria ia até 57 quilos, ia acima de 52 e menos de 57 quilos. Os países que dominaram, os maiores vencedores dessa categoria, em termos de conquistas de medalha de ouro, são a Hungria, com 4 medalhas de ouro, e a antiga União Soviética também 4 medalhas de ouro. Entretanto, dos países que formavam a União Soviética, a Estônia também tem uma medalha de ouro, o Cazaquistão e a Rússia também, cada um com uma medalha de ouro. Então, da antiga União Soviética, são nada menos do que 7 campeões. Analisando já os campeonatos mundiais, os anos, em 2017 a divisão era 59 quilos, o japonês, o Kenichiro Fumita, conquistou a medalha de ouro no campeonato mundial, à frente do cazaque, o Miranbek Ainagulov, e o russo, Stepan Maryanyan, e o sul-coreano, Seung-ha Kim, acabaram ficando com as medalhas de bronze. O kirguiz Joe Chubekov e o ucraniano Tsymbaliuk ficaram na 5ª colocação, e o 7º lugar ficou com o indiano, o Gyanendra Dahia, e o Justas Petravicius, da Lituânia. Ou seja, foram nada menos do que 5 medalhas para o continente asiático, 5 posições, entre as 8, 5 posições para o continente asiático: Japão, Cazaquistão, Quirguistão, Índia e Coreia do Sul, e a Europa, com a Rússia, a Ucrânia e a Lituânia, ficaram com as outras posições. Curiosamente também, das 4 medalhas, 3 delas ficaram com os asiáticos. Nos campeonatos continentais, aqui o Japão, o Kenichiro Fumita foi campeão asiático, o Christian Fries da Sérvia campeão europeu, e o equatoriano Andrés Arroyo foi o vencedor do campeonato pan-americano. Em 2018, o campeonato mundial, aí já quando a Federação Internacional retomou o antigo número de categorias, que eram 10 categorias de peso. Eu já disse no início do outro vídeo que a Federação Internacional diminuiu demais as categorias para se ajustar ao Comitê Olímpico Internacional. Com isso, ela acabou picotando, acabou mutilando o seu esporte, e as divisões de peso foram diminuindo conforme o Comitê Olímpico Internacional foi limitando o número de atletas para participar da modalidade. E com isso, chegamos a esse absurdo de 6 categorias de peso só nos Jogos Olímpicos, e a Federação Internacional, que tinha a divisão de 10 categorias de peso, foi reduzindo essas divisões até ficar 7 em campeonato mundial. Eu, particularmente, era contra essa redução do número de categorias de peso. Acho que eles poderiam simplesmente manter as 10 categorias as 10 divisões de peso, desde que era o tradicional, até 1996 foi assim, manter essas 10 categorias de peso e, de acordo com a limitação do Comitê Olímpico Internacional, determinar quais categorias de peso eram olímpicas e quais eram universais. Então, com isso, eles preservariam a modalidade e não alterariam tanto a história, a tradição, aquela coisa de ter aquela divisão 57 quilos, 62, 68, e não, virou uma bagunça. A pesagem dos atletas se alternou muito, para se adaptar às categorias, e na luta até que não tem tanto problema, mas quando pegamos o levantamento de peso, que exige um efeito comparativo, quanto que um atleta até 57 quilos erguia, quanto que um atleta até 62 quilos erguia. Então isso daí acabou realmente comprometido no levantamento de peso. Na luta não, porque não existe uma medida, um parâmetro numérico para avaliar o desempenho. Mas mesmo assim acaba transformando muito a categoria,
e a luta havia alcançado uma certa estabilidade nas divisões de peso. Quando entravam outras categorias, geralmente fazia o ajuste, era acrescentar uma outra pesagem e tudo mais. Mas a grande estabilidade ocorreu realmente de 1972 a 1996. Aí a partir de 2000 ocorreram essas mudanças. Bem, o Campeonato Mundial 2018, já com essas novas divisões, 55 quilos, o Eldaniz Azizli do Azerbaijão conquistou a medalha de ouro, derrotando o Jolaman Charchenbekov do Quirguistão, e a Turquia, junto com a Geórgia, ficaram com as medalhas de bronze, com Ekren Öztürk e o Nugzari Tsurtsumia, respectivamente. Quinto lugar, Armênia e China ficaram divididos essa posição, Rafoyan e Ligokal, e Coreia do Sul e Japão ficaram com o sétimo lugar. Aqui, mais uma vez, a forte presença dos asiáticos, 4 asiáticos, e dividindo medalhas novamente com os europeus. E lembrando que essa categoria não é a categoria olímpica, mas, no entanto, esses atletas naturalmente irão disputar as eliminatórias olímpicas nessa categoria. Na divisão dos 60 quilos, no Campeonato Mundial, o russo Sergei Emelin conquistou a medalha de ouro à frente do moldávio, o Viktor Chobanu, e as medalhas de bronze ficaram com o chinês, o Walihan Sailik, que na verdade nem parece nome chinês, e o cazaque, o Aidus Sutangali. A Sérvia e a Coreia do Norte ficaram com a quinta posição, o Christian Fries conquistou aí o quinto lugar na divisão, e o Seung-hee da Coreia do Norte também, e a Alemanha com Kinsgary, a Bielorrússia com Kajarski ficaram na sétima posição. Os europeus nessa divisão tiveram aí 5 colocações contra 3 dos asiáticos. Percebam a ausência, dos representantes do continente africano e do continente americano. Aqui os campeões continentais nas divisões, o Shota Tanokura do Japão venceu na divisão de 55 quilos, o Shinobu Ota do Japão venceu na divisão de 60 quilos, mas não conseguiram traduzir esses resultados no campeonato mundial. E também houve a realização dos Jogos Asiáticos. O Shinobu Ota conquistou a medalha de ouro à frente do Kanibek Joutchubekov do Quirguistão, e o Meiranbek Ainagulov do Cazaquistão e o Mardani do Irã ficaram com as medalhas de bronze. No Campeonato Europeu, divisão de 55 quilos, o Eldaniz Azizli do Azerbaijão sagrou-se campeão, e o Sergei Emelin da Rússia, na divisão dos 60 quilos, conquistou o título europeu. No continente americano, o Sargis Khachaturian, um armênio naturalizado brasileiro, conquistou o título na divisão dos 55 quilos. E na divisão dos 60 quilos, o Luis Horta Sanchez, de Cuba, ficou com a medalha de ouro. Nas duas divisões, a medalha de prata acabou ficando com a República Dominicana. Em 2019, a divisão dos 55 quilos no Campeonato Mundial teve a vitória do georgiano, o Nugzari Tsurtsumia, à frente do cazaque, o Horlan Jakansha, e as medalhas de bronze ficaram com o Eldaniz Azizli do Azerbaijão e com o japonês, o Shotogawa. O norte-americano, Nouri, e o chinês, Li Gukao, ficaram em quinto lugar. O argelino, Abdelkarim Fergat, conseguiu o sétimo lugar, junto com o soviético, Vitaly Kabaloev. O africano aí aparece entre os 8 primeiros colocados. Tivemos também 3 asiáticos, o chinês, o japonês e o cazaque. E representantes da Europa, Geórgia, Azerbaijão e Rússia. E o continente americano, com a presença do norte-americano, aí, o Max Nouri. Então, 4 continentes aí finalmente conseguiram se colocar entre os 8 primeiros colocados nessa divisão. Na divisão dos 60 quilos, o japonês, o Kenichiro Fumita, conquistou a medalha de ouro à frente do Sergei Emelin, da Rússia, conseguiu derrotar o campeão mundial russo. E as medalhas de bronze ficaram com o Meiranbek Ainagulov, do Cazaquistão, e com o iraniano Ali Reza Nejat. O quinto lugar ficou dividido entre Temirov, da Ucrânia, e o Tazmuradov, do Uzbequistão, e o sétimo lugar entre Romênia e Moldávia, com Razvan Arnaut, ou Razvan Arnaut, se for a descendência francesa, e o moldávio, o Viktor Chobanu. Nos campeonatos continentais, só fazendo aquela análise dos continentes, Japão, Cazaquistão, Irã, Uzbequistão pelos asiáticos, e os europeus com 4 medalhas, com 4 posições, o Chobanu, Arnaut, o Emelin e o ucraniano Temirov. Nos campeonatos continentais,
no campeonato asiático, na divisão dos 55 quilos, a vitória do Uzbek, Ilkhom Bakhiromov, à frente do representante do Japão, Quirguistão e Cazaquistão. E na divisão dos 60 quilos, o Smolyan Bakhimorov, também do... Olha que interessante, os dois Bakhimorov. Posso ter errado o nome, Bakhiromov e Bakhimorov, depois eu vou dar uma olhada. Sang-hee da Coreia do Norte, ficando com medalha de prata. Índia e Japão, Kenichiro Fumita, campeão mundial, ficando apenas com a medalha de bronze. Nos campeonatos europeus, né, o Vitaly Kabalaev da Rússia venceu os 55 quilos e o Viktor Chobanu da Moldávia, campeão na divisão dos 60 quilos, batendo inclusive o Sergei Emelin da Rússia. Nos Jogos Europeus, a Rússia deve ter ficado abalada aí com a presença do Emelin perdendo o título europeu. Nos Jogos Europeus, o Stepan Marianyan representou a Rússia e conquistou a medalha de ouro. No continente americano, o Max Norrie dos Estados Unidos venceu a divisão dos 55 quilos e o Luiz Horta de Cuba foi o campeão dos 60 quilos. Entretanto, nos Jogos Pan-Americanos, a vitória acabou ficando com Andrés Montaño do Equador. Os campeonatos continentais de 2020, não houve a realização do campeonato mundial. Nos campeonatos continentais, o Irã venceu na divisão dos 55 quilos com Puya Nasserpour e o Kenichiro Fumita do Japão foi o vencedor da divisão dos 60 quilos, derrotando na final o Jolaman Sharshemenkov do Quirguistão e o Uzbequistão e Irã ficaram com as medalhas de bronze. O Jolaman Sharshemenkov ele disputava a divisão dos 55 quilos e aí já tentando um movimento para os Jogos Olímpicos, subiu para os 60 quilos. No campeonato europeu, Edmond Nazarian da Bulgária derrotou o Kabaloev da Rússia na divisão dos 55 quilos, o Tsurtsumia da Geórgia ficou apenas com a medalha de bronze, e na divisão dos 60 quilos, a vitória do Gevorg Garibyan da Armênia, à frente do Kerem Kamal da Turquia, Azerbaijão e Geórgia, ficando com as medalhas de bronze. No Pan-Americano, Max Norrie dos Estados Unidos vencendo de novo na divisão dos 55 quilos, e na divisão dos 60 quilos, o Dicter Toro da Colômbia, derrotando o norte-americano Leslie Pfeffinger na final. Em 2021 estamos tendo a realização do campeonato, dos campeonatos continentais. No momento estamos próximos aí da realização do campeonato asiático. Está ocorrendo um pré-olímpico asiático na luta e logo eu vou preencher esses resultados com os resultados dessa temporada. Bem, aqui que eu gosto de analisar o resumo geral. O resumo geral, diferentemente do que eu estava fazendo nos outros arquivos, eu resolvi colocar uma cor para dar uma identidade em cada faixa, campeonato olímpico, campeonato mundial, campeonato asiático dentro daquela categoria que está sendo analisada, campeonato asiático dentro da categoria próxima, onde o atleta pode competir, para ficar mais fácil, dar um aspecto visual melhor. Bem, nos Jogos Olímpicos, essa categoria, o peso galo, era o limite dos 59 quilos, o Ismael Borreiro de Cuba conquistou o título olímpico, derrotou na final o Shinobu Ota do Japão, e o Elmurat Tazmuradov do Uzbequistão e o norueguês Stig Andreberg ficaram com as medalhas de bronze. Já nos campeonatos mundiais, ainda na divisão de 59 quilos, o outro japonês, o Kenichiro Fumita, sagrou-se campeão à frente do Miranbek Ainagulov do Cazaquistão e o Stepan Marianyan da Rússia, junto com o Seung Ha-Kim da Coreia do Sul, ficaram com as medalhas de bronze. E a partir de 2018, a divisão das categorias, 55, 60 quilos, o campeonato de 2018, Sergei Emelin da Rússia derrotando o Viktor Chobanu da Moldávia na final, e o Sailik da China e o Sutangali do Cazaquistão ficando com as medalhas de bronze. E na divisão em 2019, Kenichiro Fumita do Japão sagrando-se campeão em cima do Sergei Emelin da Rússia, e o Miranbek Ainagulov do Cazaquistão, que foi finalista no Mundial de 2017, assegurou a medalha de bronze nessa divisão, e o Alireza Nejat do Irã, colocando o Irã na lista aí dos medalhistas da categoria. Então tivemos nesse período 2 vitórias do Kenichiro Fumita do Japão e uma vitória do Sergei Emelin da Rússia. O Fumita e o Emelin chegaram 2 vezes ao pódio, assim como o cazaque, o Miranbek Ainagulov. Então tivemos nessa divisão em 3 campeonatos mundiais 2 atletas chegando ao pódio. Entretanto, o Rússia e Cazaquistão
conseguiram chegar 3 vezes ao pódio, já que a Rússia foi representada pelo Marianyan em 2017 e o Cazaquistão pelo Sultan Gali em 2018. Então, portanto, Rússia e Cazaquistão conseguiram se manter no pódio dessa divisão dentro dos campeonatos mundiais do ciclo olímpico. O Japão conseguiu 2 vitórias, foi o que mais venceu, mas não chegou ao pódio em 2018. Coreia do Sul, China, Moldávia e Irã complementaram, né, a lista aí dos países medalhistas na categoria. Portanto, tivemos Japão, Cazaquistão, Rússia, Coreia do Sul, China, Moldávia e Irã, 7 países dividindo entre si um total de 12 medalhas nessa divisão. Nas divisão dos 55 quilos, que são os atletas que sobem depois para a categoria dos 60, a vitória do Danis Azizli em 2018, derrotando o Jolaman Charchebenkov, que já mudou de categoria, já subiu para os 60 quilos no campeonato asiático, como vimos, e o Ekrem Öztürk, da Turquia, junto com o georgiano Nugzari Tsurtsumia, sendo medalhistas de bronze em 2018. Em 2019, o Tsurtsumia conquistou a medalha de ouro à frente do Khorlan Jakancha, do Cazaquistão, e o Azizli, do Azerbaijão, caiu para a posição de medalha de bronze. Houve uma troca, né, entre o Azizli e o Tsurtsumia bronze em 2018, ouro em 2019, o Azizli ouro em 2018, bronze em 2019. E o japonês, Shota Ogawa, ficando com a medalha de bronze, né, dificilmente conseguirá fazer frente ao Kenichiro Tomita, que é o grande nome aí do continente asiático dentro da categoria. Portanto, Azerbaijão e Geórgia mantiveram-se no pódio, Quirguistão, Turquia, Japão e Cazaquistão conseguiram uma medalha cada um nessa divisão dos 55 quilos. Aqui o campeonato asiático, na divisão dos 55 quilos, todos esses atletas, eu creio que apenas o Jolaman Charchebenkov, do Quirguistão, promoveu essa subida de categoria. O Jakancha, do Cazaquistão, aí com 3 medalhas de bronze, ele deve subir para a divisão, tentar a vaga na equipe do Cazaquistão contra o Miranbek Ainagulov, mas acho difícil. O Ainagulov tem experiência aí de medalha mundial na divisão, então creio que para o Jakancha a situação esteja mais complicada. E o Khon Bakhiromov, do Uzbequistão, campeão aí na divisão dos 55 quilos. Japão, Uzbequistão e Irã dividiram aí as medalhas de ouro nessa divisão. Já nos 60 quilos tivemos uma... Deixa eu puxar um pouquinho mais para tentar enquadrar tudo aqui. Mas está meio difícil. Bem, na divisão de 60 quilos, 59 e 60 quilos, aí um domínio do Japão, o Japão conquistando esses títulos asiáticos em 2017 e 2018. Um grande resultado do Japão, o Kenichiro Fumita, campeão em 2017, o Shinobu Ota, campeão em 2018, e nos Jogos Asiáticos, a vitória do Shinobu Ota, também do Japão, conquistando a medalha de ouro. E já nos campeonatos asiáticos de 2019 e 2020, 2019 a vitória do Slomion Bakhmorov, do Uzbequistão, e o Kenichiro Fumita, do Japão, conquistando o título em 2020. Realmente, o Fumita é o grande nome do Japão na categoria, embora o Shinobu Ota tenha grandes resultados, mas o Fumita foi campeão em 2017 e 2020, enquanto que só que tem uma medalha de bronze de 2019, enquanto que 2017 e 2020, enquanto o Ota foi campeão em 2018, tanto no campeonato asiático quanto nos Jogos Asiáticos. Então é uma disputa forte nessa categoria. Os representantes da Ásia, eu colocaria aí o Miranbek Ainagulov, do Cazaquistão, o Kenichiro Fumita, do Japão, e o Slomion Bakhmorov, do Uzbequistão, como fortes candidatos ao pódio para esses Jogos Olímpicos. Seong-hee, da Coreia do Norte, era outro nome de presença, mas a Coreia do Norte está optando por boicotar os Jogos. Outro atleta aí, o Kirguiz, o Kanibek Jotchubenkov, conquistando aí 2 medalhas no campeonato asiático também, nos Jogos Asiáticos e no campeonato asiático. Também é um nome que, se estiver presente no pódio, não será surpresa. E no último campeonato asiático, 2020, o Kenichiro Fumita derrotou o Jolaman Charchebenkov, que foi foi representante da divisão dos 55 quilos e evoluiu nos 60 quilos. E o Slomion Bakhmorov, do Uzbequistão, acabou, né,
depois de ser campeão em 2019, ficando apenas com a medalha de bronze. Uzbequistão, Japão e Cazaquistão são as forças do continente na divisão, também tem o Irã, né? E o Quirguistão também pode surpreender. Dentro do continente europeu, na divisão de 55 quilos, o Eldaniz Azizli, do Azerbaijão, sempre aí presente no pódio. O Vitaly Kabaloev, da Rússia, também medalha de ouro em 2019, prata em 2020. E agora aparece esse búlgaro, o Edmond Nazarian. Né? Até penso, será que é filho do Armen Nazarian? A Bulgária teve um lutador, o Armen Nazarian, que era armênio, foi campeão em 1996 pela Armênia, e depois naturalizou-se búlgaro e também conquistou o título olímpico no ano 2000. Então não sei se o Edmond Nazarian é filho aí do Armen Nazarian. Possivelmente sim. Aí nesse campeonato europeu, o Azerbaijão dominando essa divisão dos 55 quilos, a Rússia com o Kabaloev foram aí os países com melhor desempenho. E já no que interessa, que é essa divisão aí dos 60 quilos, eu queria até diminuir essa, mas não vou diminuir não, deixa quieto. Nessa divisão dos 59 quilos, depois mudou para 60, o Christian Fries da Sérvia, campeão, à frente do Angelov do Semenov em 2017, mas a partir de 2018, com a divisão dos 60 quilos, os russos tiveram esse domínio, Sergei Melin, campeão em 2018, e o Stepan Marianian, campeão nos Jogos Europeus em 2019. Em 2020, a categoria acabou sendo vencida pelo Gevorg Gariban, da Armênia, que passa também a condição de candidato ao pódio. Na verdade, todos esses atletas que conseguem medalhas em campeonato europeu, campeonato asiático, acabam sendo favoritos para a conquista da medalha olímpica. Entretanto, lógico, alguns se destacam mais que outros, como o Viktor Chobanu, da Moldávia, campeão na divisão dos 60 quilos, campeão europeu em 2019, o Sergei Melin, que já foi campeão mundial, aí campeão europeu também em 2018, prata no europeu de 2019, e esse outro que o Stepan Marianian, da Rússia, vai disputar a vaga aí com o Emelin, possivelmente o Emelin deva ser o representante russo, mas fica essa expectativa com relação à presença deles. A Rússia aí presente 4 medalhas aí nesses torneios europeus, o país com melhor representatividade, mas né, sem ignorar que outros atletas como o armênio, o Gariban, o moldávio, o Chobanu, possam eventualmente chegar ao pódio. O Kamal da Turquia, aí, ó, bronze em 2019 e prata em 2020, enfim. E no continente americano, nessa divisão dos 55 quilos, presença do norte-americano, Max Norrie, e do brasileiro Sargis Khachatrian, conseguindo medalha, mas o continente americano realmente não está produzindo grandes competidores nessa divisão, embora Cuba tenha tido o Ismael Borrero aqui, ó, que foi, né, o campeão da divisão nos Jogos do Rio de Janeiro, nesses 59 quilos. Mas agora, o Borrero mudou de categoria, mas agora o continente americano está tendo uma certa dificuldade em produzir seus atletas. E quando mudou para 60 quilos, aí o cubano, o Luiz Horta, teve destaque em 2018, 2019 com o título, está sempre presente no pódio, e o colombiano Dicter Toro, também em 2020 foi o último campeão, e é outro atleta com uma presença ostensiva no pódio. Na lista de favoritos, aqui estão os atletas que nessas 3 divisões, um candidato à medalha de ouro, pelo tudo que ficou exposto, o Kenichiro Fumita, do Japão, o russo Sergei Melin, os dois que foram campeões mundiais dentro desse ciclo olímpico, o Miranbek Ainagulov, do Cazaquistão, que esteve presente em 2 pódios de campeonato mundial. Lutando por pódio, Ali Reza Nejat, que chegou ao pódio no Mundial de 2019, o moldávio, o Chobanu, o Christian Fries, da Sérvia, que foi campeão europeu ou campeão mundial? Deixa eu lembrar aqui. O Christian Fries foi campeão europeu em 2017, né? Deixa eu ver. Isso, campeão europeu em 2017. O Christian Fries, campeão europeu em 2017. O Smolion Bakhmorov, que também conseguiu ser campeão europeu. Temirov da Ucrânia, que se colocou entre os melhores, entre os 8 melhores num dos campeonatos mundiais. Seong-Hee da Coreia do Norte, se a Coreia do Norte realmente
confirmar a presença, mas a Coreia do Norte diz que não irá aos jogos, né, irá boicotar os jogos por causa da Covid. Creio que a motivação até seja outra, mas tudo bem, aí é outra questão. O Shinobu Ota do Japão, se fosse um candidato à vaga, seria até candidato à medalha de ouro. Talvez eu não devesse colocá-lo aqui, deveria colocar lá no candidato ao ouro. A Bulgária com Angelov, só que agora tem o tal do Nazarian, né, para incluir aqui, eu acabei esquecendo de colocar o nome dele. O chinês Salik, o Garibian da Armênia, campeão europeu, e o Tsutsumia da Geórgia, né, subindo de categoria. E o cubano Sanches, da Ria da Índia, Kamal da Turquia, da Romênia, italiano Sandron, e tem outros atletas aí, os kirguis, né, o Joutchubekov e o Shashemikov, disputando vaga e tudo mais. Bem, no top 5, aí colocando já uma foto dos atletas para os 5 principais atletas dessa divisão, pelo menos em termos do que produziram dentro do ciclo olímpico. Eu destaco o japonês, o Kenichiro Fumita, campeão mundial em 2017 e campeão asiático. Em 2019, campeão mundial e bronze no campeonato asiático. E em 2020, campeão asiático. Então, é um atleta que está aí conseguindo se manter com títulos importantes dentro da categoria. O russo Sergei Emelin, campeão mundial em 2018, campeão europeu também em 2018, e medalhista de prata no Mundial em 2019 e também no Campeonato Europeu de 2019. Só que o Sergei Emelin tem uma grande disputa aí com o Stepan Maryanyan pela vaga na equipe russa. Não sei se está definida, mas é uma grande dificuldade aí. Ele tem uma grande pedra na frente dele para tirar do seu caminho e conquistar, né, chegar aos Jogos Olímpicos para brigar por uma medalha olímpica. Aqui o Miranbek Ainagulov, do Cazaquistão, prata no Mundial 2017 e no Campeonato Asiático, bronze nos Jogos Asiáticos em 2018, bronze no Mundial 2019. Ele é um atleta que está também 2 vezes medalhista em Campeonato Mundial, lógico que é um grande favorito ao pódio olímpico. O Alireza Nejati, do Irã, bronze no Mundial de 2019, tem o seu favoritismo mais pelo resultado recente do que propriamente em termos de produção. E o Victor Chobanu, da Moldávia, prata no Mundial na divisão dos 60 quilos em 2018. 2019 caiu, né, não teve um desempenho bom no campeonato mundial, mas conseguiu o título europeu e ser medalhista de bronze nos Jogos Europeus. Talvez tenha tido esse 7º lugar no Mundial, talvez tenha sido alguma dificuldade diante dos asiáticos, não sei, e aí precisaria de uma pesquisa maior, mas são esses aí o top 5 dessa divisão. Victor Chobanu, da Moldávia, Alireza Nejati, do Irã, o Ainagulov, né, o Miranbek Ainagulov, do Cazaquistão, Sergei Emelin, da Rússia, e Kenichiro Fumita, do Japão. Bem, vou ficando por aqui. Alexandre Carvalho, canal do YouTube Sovurs, blogs Geografia Olímpica Olitóquio 2020 Favoritos para Tóquio, e no Facebook Pesquisa Olímpica Olitóquio 2020 Favoritos para Tóquio. Espero que tenham gostado. Obrigado. Até o próximo vídeo.